Olá, boa tarde para todos, boa noite se alguém assistir de noite, bom dia para se alguém assistir de dia. Estamos aqui hoje, sexta-feira. Apesar de eu nunca colocar questões religiosas nos meus vídeos, hoje eu vou fazer referência só que a gente está na Sexta-feira da Paixão, porque veio esse pensamento, né, em relação a esse dia de hoje, o que representa, né, na religião católica. E estamos todo mundo em casa, né, enfim, por conta da cultura que a gente vive. E assim, eu queria fazer só uma referência a essa questão da paixão de Cristo, né, da questão do sofrimento, de por todo o caminho que ele passou, pelo que conta a lenda, que fala a Bíblia. Estão ouvindo cachorro latirem, né? Quase final de tarde, aliás, final de tarde, início de noite, quase eles ficam alvoroçados essa hora por conta do povo que passa passeando. Mas é o que tem pra hoje. Afinal de contas, a gente também não pode sair de casa, né? Tô em casa. Então, minha gente, assim, porque falando da paixão de Cristo, né? A questão é a seguinte. Quero falar hoje da questão do sofrimento. Na questão do sofrimento, não tão ilustre quanto o de Cristo, mas do nosso sofrimento humano, das nossas limitações, das nossas dificuldades pessoais. E a minha prática, né, e a minha evolução como profissional e como pessoa, ela vem bastante próxima dessa questão do sofrimento, né? E vem evoluindo e vem se transformando muito ao longo do tempo, porque assim como a gente se transforma como pessoa, a gente se transforma como profissional também. E é isso que eu queria deixar que ficasse hoje, principalmente pra gente. Quando a gente passa por um processo de sofrimento, a gente se vê tomado por uma disposição de ânimo, né? Uma disposição de ânimo que está relacionada a uma vida psíquica de elaborações, de pensamentos, de conceitos, de reflexões do porquê que a gente precisa passar por determinados momentos difíceis, né? E caracterizando assim bem um quadro, vamos pegar aqui, por exemplo, o quadro depressivo, tá? Por exemplo, para a gente poder falar sobre a questão do que mais acontece, né? Aquele estado de ânimo, de tristeza, de abatimento, de sensação de falta de energia, de fraqueza, de esgotamento, né? E sensação de que as coisas não batem. O que está passando por dentro acaba não batendo o que está passando por fora, né? Muitas pessoas já chegam a falar assim, a questão assim, fala assim, nossa, doutora, eu não sei por que eu estou passando por isso, porque eu não tenho motivo para isso. Agora, nesse momento, eu me sinto muito envergonhada, porque a minha vida é boa, mas eu não sei por quê. Muitas pessoas têm motivos, mas outras não têm, né? E eu queria trazer à tona aqui esse sentimento de indignação, esse sentimento de não entender o porquê. E da melhor forma da gente conseguir reagir a esse sentimento, né? Na medida em que a gente tem sentimentos, a gente associa a esses sentimentos pensamentos que são compatíveis e congruentes com esses sentimentos, né? Então, durante um estado depressivo, a gente tem sentimentos ruins e pensamentos muito ruins também. Como eu sou um fracasso, eu sou inútil, eu sou inadequada, eu sou uma perdedora, né, ou um perdedor. Então, assim, os conjuntos de pensamentos e os sentimentos, eles acabam se retroalimentando num ciclo vicioso, né? Eu penso negativo porque estou me sentindo mal, e estou me sentindo mal porque penso negativo, e aí as coisas vão se mantendo, né? Então, vamos falar um pouquinho da questão qual é a atitude mental que a gente precisa adotar frente a isso. É importante a gente saber também que não só a gente desenvolve pensamentos relacionados a esses sentimentos, como também a sentimentos do passado. A gente procura buscar causas e motivos relacionados a isso, e aí acaba lembrando de coisas negativas do passado que possam estar relacionados com isso, traumas considerados
compatíveis e possíveis causas com isso, a questão de violência doméstica, questão de maus tratos ou negligência parentais, né? Questões de rejeição, de bullying, e todas essas lembranças também vêm à tona. Então, para vocês entenderem como é que é complexa a questão do sentimento, e como ela se retroalimenta, né? Porque além não só das coisas do presente, não basta estar passando por coisas ruins, como a gente tem coisas negativas para lembrar, né? Então, simples sentimentos de preocupação podem se tornar transtornos de ansiedade. Simples sentimentos de irritação, eles podem se tornar em ciclos repetidos de raiva e muito sofrimento. Simples sentimentos de tristeza, eles vão se acumulando e podem piorando em termos de gravidade para poder se transformar em quadros que tenham uma intensidade muito grande e torturante, né? Então, minha gente, a questão que eu quero falar para vocês principalmente é a questão da importância de reconhecimento no nosso dia a dia, não só em quadros depressivos, mas como da questão da ruminação. O que é a ruminação? É o nosso estado de pensamento constante, a nossa atividade constante de pensamento, né? Nós estamos sempre acostumados a estar elaborando os conceitos sobre o presente, lembrando do passado, ou então tentando prever o que vai acontecer no futuro, né? Para a gente poder se colocar, para a gente poder direcionar nossas metas, para a gente poder direcionar o que a gente quer e aquilo que a gente não quer para a vida. Então, assim, esse é o estado flow, né, do nossa mente. Só que esse estado flow, no momento em que a gente está com depressão ou ansiedade ou qualquer outro tipo de transtorno, ele entra de sola e assim a gente tenta elaborar pensamentos referentes a esse sofrimento que a gente está passando. Então, assim, por que eu tô falando isso hoje, minha gente? Pelo seguinte: a gente precisa mudar de atitude quando estiver passando por isso, né? E isso para o dia a dia também. Se a gente está com raiva, se aconteceu alguma coisa ruim, se o humor naquele dia não está no melhor, vamos precisar atentar para trabalhar a aceitação. O mundo não é um parque de diversões, né? O mundo está aí para a gente viver e se adequar a ele. Então, a questão principal é: vamos tentar aceitar as questões negativas que porventura nos aconteçam, como essa loucura dessa pandemia. A gente aceita, né? A gente tenta fazer o melhor, mas a gente aceita. E quanto mais a gente aceitar, melhor nós vamos sair dela. Ah, mas o que é? Você não vai viver no mundo das maravilhas? Não é isso, tá? Não é isso. É diferente. É simplesmente internalizar e tentar entrar em comunhão também com os sentimentos ruins. Viver é aproveitar os momentos bons e entender os momentos ruins. Então, se a gente tem e desenvolve aceitação a momentos de incompletude, a sentimentos de fracasso, a sentimentos de tristeza, melhor a gente vai enfrentar, porque a gente não luta, a gente não fica elaborando porquês e procurando porque eu tô assim assado, porque eu fui roubado, porque eu fui passado para trás, aquele cara me paga, um dia eu vou me vingar, ou então porque fulano desmanchou comigo, ou porque, né, minha mãe não me aceita, ou porque minha irmã é daquele jeito, enfim, os porquês, não tem porquê, e a realidade é sua, que você precisa perceber. Eu vou interromper por aqui para a gente poder falar de por que a natureza humana tende a rejeitar os sentimentos ruins, e a gente vai continuar. Um abraço afetuoso.